Nos últimos 30 anos, os mais aclamados jogos inspiraram franquias de longa duração, contando histórias em sequências ou prelúdios que expandiram os contos que conquistaram os jogadores em seus lançamentos originais. Muitas dessas franquias evoluíram para lendas próprias e estabeleceram linhas do tempo que mantêm ávidas comunidades interligadas no mundo desses jogos. Mas poucas franquias despertam mais interesse ou mistérios do que a de uma lenda. A Lenda de Zelda, a linha do tempo. Essa história começa em 1986, com o lançamento de A Lenda de Zelda para Nintendinho. Tornou-se um marco por várias razões, mesmo o seu enredo não sendo uma delas. Os únicos elementos de história vieram na forma de um pequeno parágrafo de texto explicando que você está em busca de uma princesa chamada Zelda, de um ser maligno conhecido como Ganon. Se você se aprofundar no manual de instruções do jogo, você é apresentado a um pouco mais da narrativa de por que Ganon, que possuía a Triforça do Poder, invadiu Hyrule procurando pela Triforça da Sabedoria. Quando Zelda tomou conhecimento da invasão, ela despachou sua tutora Impa para procurar um herói valente o suficiente para salvar Hyrule, mas não sem antes partir a Triforça da Sabedoria em 8 fragmentos e os esconder. Link eventualmente obtém esses fragmentos, salva o reino e a sua jovem princesa. A Aventura de Link. Pouco mais de um ano depois, a Nintendo lançou uma sequência, A Aventura de Link. Pela introdução do jogo e o manual, descobre-se que depois de Ganon ter sido destruído no primeiro jogo, Link partiu para encontrar a Triforça da Coragem, a fim de acordar uma adormecida princesa Zelda. Não a mesma princesa do jogo original, mas uma ancestral de uma era distante. Enquanto isso, lacaios de Ganon estavam em busca do sangue de Link, que poderia ser utilizado para ressuscitar o rei demoníaco. Mas alguns elementos da narrativa são pincelados durante o jogo, mas o enredo é, mais uma vez, apresentado pelo próprio manual. O plano de fundo do jogo traz um panorama maior sobre o reino de Hyrule e sua história, trazendo à vida uma fábula que transpõe muito antes de um dos dois jogos. Parecia que havia mais uma cronologia do que apenas algumas linhas de texto. Apesar disso, Hyrule plantou o pensamento permanente de que havia mais do que estava à vista, inflamando a imaginação de incontáveis viajantes que desbravavam suas planícies infestadas de monstros. O jogo seguinte da série provou ser um catalisador, quebrando a sequência cronológica da franquia, sendo marcado como um prelúdio. Um elo com o passado. A nova aventura colocou uma ênfase maior na história que se desenvolve ao longo do jogo. Diferente dos jogos antecessores, que os jogadores vivenciam a história simplesmente ao jogar, um elo com o passado estabelece a maior parte da mitologia base que o restante da série eventualmente exploraria, como a criação de Hyrule, a Triforça, a Espada Mestra e as origens de Ganon. Diante de informações disponibilizadas, a cronologia da mitologia do universo Zelda parecia bastante simples, mas a decisão da Nintendo em fazer um prelúdio, em vez de dar continuidade à cronologia, deu início a uma complexa tendência. O Despertar de Link. Zelda sofre uma mudança de regra em O Despertar de Link. Embora tenha contribuído pouco a expandir a questão da mitologia de Hyrule, é uma tocante história paralela que dá uma rara visão da personalidade de Link. O lendário herói partiu para aperfeiçoar suas habilidades depois de derrotar Ganon em um elo com o passado. Porém, em sua viagem de retorno, uma enorme tempestade destruiu seu navio. Link naufragou na costa da misteriosa ilha Koholint, onde uma jovem chamada Marin resgatou o rapaz e o ajudou a se recuperar. A garota possuía uma grande semelhança física com Zelda, sendo uma das poucas conexões com o restante da série. Link descobre que a única forma de deixar a ilha é acordando o grande Peixe-Vento, uma divindade protetora adormecida dentro de um ovo gigante no topo da mais alta montanha da ilha. Entretanto, a liberdade de Link vem a um preço alto, já que toda a Koholint era apenas um sonho do Peixe-Vento e que acordar a criatura significaria o fim da ilha e de seus habitantes.
Era uma fábula emocionante, mas com uma conclusão melancólica que permanece como uma das mais memoráveis de toda a série. Apesar de O Despertar de Link ser mais uma história paralela, ela possuía uma pista em potencial importante para os teóricos juntarem as peças. O navio em que Link navegava possuía semelhanças com os navios apresentados em jogos posteriores, sugerindo que estes jogos poderiam estar conectados. Distantes associações de cenários compartilhados como esta formariam posteriormente uma grande teia que ligaria os jogos entre si. Foram 5 longos anos antes de voltarmos a Hyrule. A Ocarina do Tempo foi apresentado como uma história de origem contando eventos que foram parcialmente descritos em outros jogos. Um jovem menino chamado Link partiu com o propósito de impedir o maléfico Ganondorf de obter a Triforça, sendo Link ajudado pela princesa Zelda. Mas seus atos provocaram uma sequência de eventos que no fim culminaram ao declínio de Hyrule. No fim, Link criou coragem para viajar entre períodos de tempo a fim de acordar os 7 sábios e conseguir forças para derrotar Ganondorf de uma vez por todas. A aventura do Herói do Tempo proporcionou um aprofundamento maior na mitologia da série. 3 deusas criaram Hyrule e quando partiram deixaram a sagrada Triforça, uma relíquia que poderia realizar os sonhos de qualquer um. Para proteger um item tão poderoso de cair em mãos erradas, ele foi escondido no Reino Sagrado. Ganondorf, o Rei dos Gerudos, almejava esta relíquia divina e eventualmente descobriu o local onde ela fora escondida. Para os teóricos da linha do tempo, a batalha para impedir Ganondorf de conquistar Hyrule e finalmente prendê-lo no Reino Sagrado alinhava-se com o que foi revelado lá em Um Elo com o Passado. Nos meses que antecedem ao lançamento, a Nintendo estabeleceu Ocarina do Tempo como uma história de origem, tendo sido confirmada tanto pela narrativa do jogo quanto pelo manual. Ninguém notou na época, mas o final de Ocarina do Tempo depois serviu de base para uma das maiores reviravoltas no enredo da série. No final, Zelda decide mandar o herói viajante do tempo de volta para sua era. As implicações desse ato se foram inteiramente compreendidas muito depois, mas isso não impediu alguns de especularem mais ainda. Devido aos fatos, não foi difícil para os fãs juntar as peças quanto à linha do tempo. A lenda de Zelda foi seguido por Zelda 2, uma sequência direta. Um Elo com o Passado foi um prelúdio dos clássicos do Nintendinho, o qual foi seguido pelo Despertar de Link. Em uma entrevista conduzida pela revista Nintendo Power, o criador da série, Shigeru Miyamoto, revelou o que ele considerava a ordem oficial da lenda de Zelda. Essa afirmação foi um balde de água fria na cara dos fãs que especulavam. Pela primeira vez, houve controvérsia entre aqueles que acreditavam na existência de uma linha do tempo. Essa única citação alimentou uma década de discussão sobre a história de Hyrule. A trama logo se complicaria. Como o próprio nome sugere, a lenda de Zelda poderia ser só isso, só uma lenda. Uma série de histórias independentes, guiadas por elementos estabelecidos pelas anteriores. Muitas outras franquias adotaram esta fórmula para dar mais liberdade narrativa para os escritores e produtores. No início dos anos 90, a Nintendo conseguiu criar um sucesso, uma franquia em torno de Link e a Princesa Zelda. Com videogames aos poucos se tornando uma mídia popular de entretenimento, alguns jogadores começaram a elevar essas histórias seriadas ao mesmo padrão de livros, programas de TV e até sagas de filmes. A série Zelda não foi poupada. De certa forma, os criadores de Hyrule gostavam de contar com isso e com a renovação de fãs. Alguns fãs mais ávidos se debruçaram sobre a lenda, decidindo-se a juntar os pedaços que eles identificavam como elementos que unem cada história da série Zelda em uma abrangente cronologia, uma linha do tempo. Esses fãs foram eventualmente taxados de os teóricos da linha do tempo. A Máscara de Majora. 2 anos depois, a Nintendo lançou um segundo jogo da série Zelda para Nintendo 64, A Máscara de Majora. A abertura revela que em alguns meses depois dos eventos de Ocarina do Tempo, Link foi trazido para uma dimensão alternativa chamada Termina, enquanto procurava por uma amiga.
Esse mundo estranho estava sendo aterrorizado pelo Skull Kid, um garoto travesso da floresta de Ocarina do Tempo que roubou uma máscara que lhe deu incríveis poderes. Link tinha apenas 3 dias para impedir o verdadeiro culpado, a própria máscara de Majora, antes que a lua se chocasse com a superfície. Assim como em O Despertar de Link, essa sequência foi mais uma história paralela que nos serviu como uma importante pista para os teóricos que gostariam de decifrar uma potencial linha do tempo. A máscara de Majora se posiciona logo após Link voltar em sua época original, enviado por Zelda no final de Ocarina do Tempo. Isso sugeriu aos teóricos que os eventos que conduziram ao momento em que Link foi mandado de volta no tempo foram apagados da história e substituídos por aqueles que transparecem em A Máscara de Majora. Um ano depois de A Máscara de Majora, fomos agraciados não com um, mas com 2 lançamentos simultâneos de Zelda: Oráculo das Estações e Oráculo das Eras, em 2001 para o Game Boy Color. Um dia, Link estava investigando a Triforça no castelo de Hyrule, quando foi enviado pela Divina Relíquia para as terras distantes de Holodrum e Labrina. Forças do mal aterrorizavam ambas as terras, e Link partiu para restaurar a ordem antes que caíssem definitivamente em caos. Nos bastidores, os seguidores de Ganon se aproveitaram do tumulto em uma tentativa de reviver seu mestre derrotado. Muitos elementos desses jogos remetem a outros jogos da série, como o navio no final do jogo, que possui uma incrível semelhança com aquele de O Despertar de Link. Os teóricos da linha do tempo entraram em ação. Uma vez que a Triforça estava unida no castelo de Hyrule, os únicos 2 lugares em que estes jogos pareciam fazer sentido seriam logo depois de A Aventura de Link ou um elo com o passado. Eram as 2 únicas vezes em que a Triforça estava completa. Já que a posição desses jogos na linha do tempo teorizada estava longe de ser conclusiva, fortaleceu-se a casa contra a existência de uma linha do tempo. Muitos acreditavam que a Nintendo estava apenas inventando a cronologia conforme iam surgindo novos jogos. 4 espadas. A Nintendo relançou um elo com o passado em 2002 para o Game Boy Advance, que incluía um jogo multiplayer chamado 4 espadas. Essa nova versão do clássico de Super Nintendo apresentou diálogos revisados que corrigiu expressões como mágicos por sábios, uma referência mais direta com a Ocarina do Tempo. A Nintendo alega que atualizou a terminologia nessa versão, a fim de que tivesse uma conexão mais forte com os jogos anteriores. Sem contar que 4 espadas era um jogo completamente novo com sua própria história. Link estava em uma jornada para impedir o Mago dos Ventos Vaati, que foi libertado de sua prisão e estava disposto a destruir Hyrule. O enredo pareceu bastante simples e ambíguo o suficiente, podendo ser encaixado em quase qualquer lugar por aqueles que pretendiam formar a linha do tempo de Zelda. Porém, o produtor do jogo, Eiji Aonuma, fez um comentário de que 4 espadas era a história mais antiga da série, posicionada até mesmo antes de Ocarina do Tempo. Até esse comentário, cronologistas geralmente colocavam o jogo no final de suas cronologias.